É comum a gente perceber na antiga aliança o povo de Deus sendo chamado de vinha. Vinha onde o homem vai buscar os frutos que ela produziu, e era comum isso, né? Então Deus esperava dos israelitas, né, os judeus, os frutos de lábios, frutos de obediência, frutos de várias coisas, né, de adoração, mas Deus diz assim, no capítulo 5 do profeta Isaías, no versículo 1 e 2, e é surpreendente isso para nós hoje, porque dá a impressão que Deus aqui está sendo muito duro com eles e que Deus não tem paciência. Deus já está tendo muita paciência. O profeta Isaías está falando por volta do ano 750 a 800 a.C., e Deus já vem lutando, querendo a obediência desse povo há muito tempo. Interessante observar que aqui ele chama eles de a minha vinha. Veja o versículo 1 de Isaías capítulo 5, 1 e 2 só. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilicíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar, né? Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Então, o que Deus fez nesse momento que Isaías está falando, Deus plantou uma vinha. É o ser humano, aquele povo. Deus queria estar no meio, esperando que ela fosse produzir uvas boas. Quando plantamos algum pé de qualquer planta, esperamos que ele produza bons frutos. Quando o fruto não presta, alguma coisa errada, né? Ultimamente tem muitas plantas que são feitas em enxertias e às vezes não sai como a pessoa espera. E você compra essa muda. Ao invés de plantar alguma fruta que vai ser coisa boa, a fruta é ruim. O que você faz? Você corta aquilo e joga fora e vai plantar uma outra no lugar. Deus fez isso com os judeus. E eles esperavam uvas boas, mas vieram uvas, ele fala que bravas, que não servia para nada. Mais tarde, em Mateus capítulo 21, vamos observar comigo, em Mateus capítulo 21, quando Jesus está falando sobre a parábola dos lavradores maus, podemos entender a linguagem que ele está usando e entender. E, na verdade, os judeus que estavam ali, os principais, ficaram até bravos com Jesus, porque entenderam o que falava com eles. Mas observe que ele está mostrando aqui, ele começa de uma forma que dá a entender que é plantação mesmo. Mas ele mostra que Deus não espera plantação. Porque, na verdade, as plantas é para mim e para você. Nós somos as plantas de Deus. E ele espera que nós venhamos a produzir frutos que vá agradar a ele. Frutos do qual ele espera em cada ser humano. Em mim e em você. Então, os frutos. E aqui Jesus começa, no capítulo 21, no versículo 33, falando dessa parábola, falando de uma vinha. E ele cita isso, e nós podemos observar que Isaías já está citando isso, como Deus fez na terra. Então Deus não plantou pé de manga, de banana, mexerica, laranja. Isso é o homem que está plantando, ou outras plantas. Deus plantou o homem aqui e espera os seus frutos. E o homem que produzir os bons frutos vai morar com ele para a eternidade. O homem que não produzir bons frutos vai ser cortado e jogado fora. É assim que a Bíblia descreve, para a gente poder entender um pé de uva boa e um pé de uva que não presta. Uvas doces e uvas bravas, como Isaías mencionou. Mas aqui no versículo 33 de Mateus capítulo 5, ele fala assim: atendei noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar,
edificou uma torre e arrendou a uns lavradores, depois se ausentou do país. Interessante observar. Deus veio e fez tudo direitinho e voltou para o seu trono eterno, seu trono sagrado. E aí os homens que ficaram aqui quiseram ser dono daquilo que ele nunca produziu. O homem quer ser dono do mundo, mas o mundo não pertence ao homem. O mundo pertence a Deus e tudo que existe foi Ele que criou. Na verdade, nós somos criaturas de Deus. E aqui Jesus fala, e eles estão ouvindo. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. Então, Deus vai sempre esperando frutos. E aqui ele usa essa parábola para mostrar que ele está enviando os profetas para poder alertar o homem para produzir os frutos. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram um a um, mataram ao outro e outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos, em maior número, e trataram da mesma sorte. Veio profetas, veio servos, depois número maior de profetas, mas nada disso ajudou, porque os profetas sempre foram rejeitados. Quando você estiver lendo o profeta Jeremias, você vai ver ele considerado até o profeta chorão, porque ele chorava e lamentava o sofrimento que vinha para o povo, porque Deus vai trazer castigo. Aqui no versículo 37, ele fala que, por último, enviou-lhe o seu próprio filho, dizendo, a meu filho respeitarão. Agora Jesus está dizendo, o pai enviou os profetas, outros servos, agarraram, mataram. Agora, por último, ele enviou o seu filho, na esperança que os lavradores iriam aceitar e dar os frutos, que é Jesus. Ele está falando dele. Agora Deus enviou o seu filho. Aí no versículo 38, mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram fora da vinha e o mataram. Interessante observar isso. Foi isso que fizeram com Jesus. O homem que era a própria vinha, os judeus, aquela massa de pessoas, no ano zero que chegou Jesus, sendo prometido, chega o Messias. Vai crescer, por volta de 29 anos Jesus foi batizado, começou o seu ministério. E no ano 33 ele vai voltar, 33, volta para o Pai, porque crucificaram ele. E você sabe quem foram os primeiros a tentar e desejar a morte de Jesus? Foram os judeus, aqueles que esperavam a salvação. Tudo bem, foi por mão dos soldados romanos, mas quem gritou, crucifica-o, crucifica-o, foram os judeus. A vinha que Deus tanto esperou que desse frutos. Já haviam matado os profetas, já havia matado outros servos, e agora pega o filho. E ainda fala, vamos fazer o quê? No versículo 39, agarrando, lançaram fora da vinha e o mataram. É muito triste essa história, mas na morte de Jesus temos a salvação se mostrarmos arrependidos e começar a produzir frutos dignos de justiça, do jeito que Deus pediu. Interessante observar. Pouco adiante do mesmo texto, perguntou-lhe Jesus, nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhes produza os respectivos frutos.
O reino de Deus vai ser tirado dos judeus, vão perder a chance e vai ser entregue para os gentios. Por isso a salvação chegou até a mim e até você, a mim e você, porque os judeus rejeitaram. E hoje temos que produzir os frutos, senão nós vamos ser também cortados e jogados fora. Mas ele fala no versículo 44, todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzida a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, palavra de Jesus, essa parábola, entenderam que era a respeito deles que Jesus falara. E conquanto buscava prendê-lo, temer a multidão, porque esse considerava como profeta. Eles entenderam isso. Já matamos profetas, já matamos outras pessoas que professaram o nome de Deus, pregando a justiça de Deus, e agora Jesus é o Filho. Vamos prender e vamos matar. E foi o que aconteceu. Vai ser pego, vai ser castigado, vai ser, vamos dizer, zombado dele, sofrimento tamanho, e vai ser entregue às autoridades romanas para ser crucificado. Então pega o filho para ser crucificado fora da vinha. Mas tem algo que nos chama a atenção aqui. Ele disse no versículo 39, e agarrando, lançaram-no fora da vinha e o mataram. É interessante observar isso, fora da vinha. Jesus faz menção aqui desses trabalhadores que não são fiéis, não querem dar os frutos para agradar a Deus. Em Hebreus capítulo 13, essa menção que ele fez, vamos agarrar e vamos matar fora da vinha, também faz jus ao que aconteceu na pessoa de Jesus. Ele está falando isso e mostrando que eles vão fazer isso com ele. Ele próprio nem vai poder morrer dentro da cidade de Jerusalém, porque era considerado como lixo, como alguma coisa que não presta. Interessante que nós podemos ler, e Jesus está citando tudo isso. Na verdade, isso ajuda a gente a acreditar, a nossa fé crescer um pouco mais. Jesus nem tinha passado pela morte física, mas já sabia o que ia acontecer com ele naquele momento do qual ele ia ser crucificado. Hebreus capítulo 13, no versículo 11, nós vamos dar uma olhadinha até o versículo 14 só. Interessante observar isso nisso que Jesus está colocando sobre os lavradores maus, os quais Deus esperava que produzissem uvas doce e produziu uvas bravas. Não está falando de plantas, está falando desse povo, os judeus. E, na verdade, podemos chegar até nós hoje. Fala do povo. E ao invés de produzir coisas que agradam ao Senhor, frutos dignos de justiça, estão produzindo coisas que não interessam para Deus. E Jesus foi deixado de lado. Muitos hoje, milhares de pessoas, não estão mais. O filho já foi jogado fora faz muito tempo, não tem valor. As doutrinas que se enraizaram e encheram os prédios de igrejas, chamado igrejas, hoje não estão produzindo os frutos que Deus vem buscar. Está produzindo uvas bravas, e uvas bravas não servem. Mas veja comigo, Hebreus capítulo 3, no versículo 11, o que ele citou no versículo 39 de Mateus 21 lá. Matai fora da vinha. Olha o versículo 11. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi também que Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial,
levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessa o seu nome. Então, por isso Jesus também foi crucificado fora da cidade. Foi lá no lugar chamado Gólgota, significa lugar da caveira. Saiamos fora, não fique preso dentro de coisas erradas. No caso seria os judeus, não fique preso dentro da antiga aliança, sai fora. Olha o que Cristo fez, saiu fora, porque assim ele pôde santificar e purificar o homem que quer morar com Deus. Na verdade, hoje, muitas pessoas rejeitam tudo isso, porque não querem, não têm desejo de produzir os frutos para serem frutos que agradam ao Senhor. Estão produzindo frutos que agradam a carne. Você já prestou atenção nisso? Tudo que agrada a carne, o homem vai em cima atrás. Multidões de pessoas. Se é para o meu bem-estar, para me agradar, do outro lado tem alguém oferecendo tudo isso. O que Deus está oferecendo é nós que vamos produzir frutos dignos que agrada a Ele, que Ele espera. Por isso Ele ainda está mantendo essa vinha, o seu povo, esse povo que vai morar com Ele, que estão hoje produzindo os frutos que agrada a Ele e não frutos bravos. Mas o homem moderno hoje quer ser uma pessoa religiosa, quer ter uma religião, escolhe aquela que melhor lhe agrada e não se preocupa que Deus vai pegar essa vinha brava e vai queimá-la por uma vida inteira no inferno, onde a fumaça do sofrimento de tais pessoas que não produzem os frutos que agrada a Deus, a fumaça do seu sofrimento vai subir em tormento, século após séculos, sem fim. Do mesmo jeito que se tem uma vida eterna, também tem um sofrimento eterno. Você gostaria de pagar para ver? Não é melhor ajeitar a vida hoje e começar a produzir os frutos que agrada a Deus? Ou você vai pagar para esperar no final para saber o que é que você vai receber? Melhor não esperar no final, porque o final vai ser muito triste e trágico. Se cuide hoje, prepare-se hoje, porque o dia de amanhã nós não sabemos se vamos estar aqui. Que Deus abençoe você, que tem acompanhado essas pequenas aulas, que tem dado valor, porque elas são de grande valor para a nossa eternidade. Deus abençoe você. Se você já é inscrito no canal, continue enviando essa mensagem para outras pessoas, sendo um verdadeiro mensageiro. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, porque assim a cada vez que eu estiver mandando mais aulas da Bíblia, você vai estar recebendo e podendo aprender um pouco mais e crescer na santidade do Senhor. Que Deus abençoe você, a sua família. Se você quer chegar nos céus, então faça o que Deus tem ensinado.